estes estudos, os levantamentos são divulgados, Raimundo, e uma informação, como a que nós passamos agora há pouco, o Piauí sendo o estado menos violento do Norte e Nordeste, sempre há contestação. Sempre se diz, olha, esses dados não existem, esses dados foram manipulados, de onde esses dados vieram. Então, aproveitar para o Raimundo detalhadamente explicar esses dados, o que foi discutido e os números foram baseados em quais fontes, Raimundo? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Douglas. Boa tarde para a nossa audiência. Pois essa manifestação popular é resultado da sensação de segurança, né? O que as pessoas sentem é exatamente isso. Não se tem a sensação de segurança que possa permitir que as pessoas acreditem que o Estado ainda é um Estado seguro. Mas o governo trabalha com os números, trabalha com as pesquisas feitas pela própria Secretaria de Segurança ou por órgãos, instituições nacionais de pesquisa dos números da violência no país. Mas o Estado tem se detido em trabalhar métodos, trabalhar projetos que venham a estabelecer metas para o futuro relacionado à questão da segurança pública. Por isso, em 2018, começou a ser elaborado esse projeto, esse plano estadual de segurança pública, para que as diretrizes sejam tomadas de forma organizada e, claro, que se tenha aí uma expectativa de um resultado positivo sobre esse plano. E foi isso que foi discutido ontem e hoje. Ontem foi o primeiro dia de discussões, a primeira plenária, com a participação popular, onde o governo ouviu a população, as associações, os órgãos, os estudiosos, e hoje foi um dia mais dedicado aos gestores, aqueles que fazem a segurança pública, aqueles que fazem a justiça estadual, no sentido de estarem colocando na mesa ali as discussões, as propostas, para se chegar a um projeto final desse plano estadual de segurança pública. A gente esteve lá e vamos mostrar um pouco de como foi essa plenária de hoje. O segundo dia da plenária do Plano de Segurança Pública do Piauí reuniu gestores das Secretarias de Segurança e Justiça. O evento acontece no Centro de Convenções e discute os investimentos em segurança pública nos 12 territórios de desenvolvimento do Estado. O plano foi elaborado em 2018 e prevê a criação de planos estratégicos para a segurança pública, para a política prisional e o enfrentamento à violência contra a mulher. Nós estamos no segundo dia de discussões. Ontem nós tivemos uma discussão com a sociedade civil organizada. Hoje são as autoridades, Ministério Público, Defensoria, as demais secretarias, e faz parte justamente dessa transversalidade que é a segurança pública, onde todos têm que participar. Então a gente está nesse debate e é importante para construir aquilo que a gente deseja e que vai ser executado ao longo de mais 6 anos. No seu entendimento, o que é prioritário nesse plano de segurança? Na verdade, a gente vai discutir, né? Então o plano aqui é o espaço democrático onde ainda vai ser elaborado alguns dos objetivos, dos eixos. Então não pode ser uma coisa feita do gabinete ou da cabeça de uma pessoa, do secretário ou de quem quer que seja. Aqui é o espaço, o fórum, o dia todo de discussões para a gente chegar num entendimento. Os crimes violentos estão entre as maiores preocupações da população piauiense. Enquanto o evento acontecia, o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa em Teresina registrava o assassinato de um adolescente de 14 anos e outro de 17 anos, ocorridos ontem à noite em Teresina. O último foi encontrado morto em uma vala no bairro Parque Vitória, na zona sul da cidade. Os familiares da vítima relataram que a vítima saiu ontem, por volta das 21 horas, e logo após a vítima sair, disparos foram ouvidos. Mas só hoje, de manhã, pela madrugada, é que o corpo foi encontrado, né? A vítima não reside na Zona Sul, ela estava, na realidade, se escondendo aqui da polícia, porque a vítima era apontada como suspeita de vários roubos aqui na Zona Norte de Teresina, na Nova Teresina, no bairro Nova Teresina. E por conta das investigações estarem avançando para ele, a família o escondeu aqui na Zona Sul. E no local também tivemos informações de que a vítima era membro de uma facção criminosa, né? E vamos trabalhar a hipótese de que talvez o homicídio tenha relação com o envolvimento da vítima em facções criminosas, né? O governo faz questão de trabalhar com as estatísticas.
Segundo pesquisa do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, o Piauí é o estado com menor taxa de mortes violentas do Norte e Nordeste e o 8º menos violento do país. Ainda segundo a Secretaria de Segurança, em 2023, a taxa de homicídios no estado caiu mais de 11%. Apesar dos números, a percepção de segurança na maioria das cidades do estado é de insegurança. A gente sempre faz questão de frisar, o que interessa são os dados, né? Essa percepção, por exemplo, eu posso ter uma percepção diferente da sua. A minha percepção é uma, a sua é outra, mas os dados, e é um fórum interinstitucional e feito pela academia, mostra que o Piauí tem uma redução dos números de homicídios. Então, contra os dados, contra as estatísticas, contra os fatos, a gente não tem como argumentar, a gente tem que simplesmente entender. Então o fenômeno, ainda que esteja em níveis acima daquilo que é razoável estabelecido pela ONU, que é de 10, nós temos uma reversão da tendência de alta. Nós estamos diminuindo e esse ano a gente está diminuindo mais 12% em relação ao ano passado. A gente quer chegar em 20%, levando o Piauí aos 5 primeiros estados em segurança pública. O Piauí tem se destacado na área de segurança pública com algumas estratégias de combate a alguns crimes. O projeto de repressão ao roubo de celulares é um exemplo que é destaque no país e já está sendo adotado em outros estados. O enfrentamento às facções criminosas tem sido outra estratégia que tem resultado em efeitos positivos. Há várias iniciativas sendo feitas e o plano é justamente para a gente pensá-las e tentar elaborar esses projetos. Pois é, a ideia do governo é fazer exatamente uma espécie de planejamento participativo, ou seja, não é uma decisão centralizada. O governo não quer centralizar as decisões. Ele quer discutir essas decisões com os entes da sociedade civil, com a população, com as organizações, com os gestores, e daí tirar esse plano de segurança pública que venha a contemplar todos os desejos e todas as necessidades da sociedade piauiense. Vamos esperar que esse trabalho seja concluído e que seja colocado finalmente em prática. Douglas. Veja, vamos tentar aqui, e aí eu estou falando com um repórter, para mim, o repórter policial mais experiente do Piauí, repórter, de modo geral, mas falando de polícia, o Raimundo foca nessa área. O secretário de Segurança, Chico Lucas, está certíssimo. Porque a sensação é algo muito relativo. Por exemplo, quando alguém assiste, ou lê, ou ouve um noticiário que trata dessas duas mortes, o impacto que tem de imediato é de insegurança. Poxa, 2 jovens, enfim, tal. Aí, na mesma matéria, o Raimundo destaca que um deles, como disse o próprio delegado, a suspeita é de que ele estava escondido da polícia, acusado de praticar vários crimes, integrante de uma facção criminosa, e tudo indica que o crime tenha uma ligação direta com as facções. Então, veja o contexto da criminalidade. Um dado que o secretário de Segurança, Chico Lucas, nos trouxe aqui da sua última entrevista, e o Raimundo já trouxe diversas outras vezes em suas participações, é que entre cerca de 90 a 90, não mais, cerca de 95, 98%, de 95 a 98% de todas as mortes, Aparecida, registradas no Piauí, as vítimas têm relação com o crime. Não é isso, Raimundo? Quer dizer, tem períodos, se você pegar um trimestre, um bimestre, um quadrimestre ou um semestre, que todos têm ligação com o crime. Todos. Ou tem ligação direta, ou tem alguma ligação com alguém que é de uma facção criminosa, portanto, está convivendo no meio. Qual foi a última vez que uma pessoa foi vítima efetivamente de violência no Piauí? Você lembra, Raimundo? Eu lembro bem, não sei, minha memória já não está mais, né? Mas eu lembro muito bem, Aparecida, daquele senhor que foi assassinado da loteria, da casa lotérica. Você tem alguma lembrança mais recente, Raimundo? Recente,
alguns casos de latrocínio, né? Tivemos esse caso de latrocínio. Mas se a gente considerar, nós estamos em julho, né, caminhando para o fim do mês, o semestre todo nós temos quantos casos? 2, 3 no máximo, de pessoas que foram alvos diretas, as pessoas foram diretamente alvos da violência e que não tinham nenhuma ligação com a criminalidade. Nós tivemos o policial penal aposentado, nós tivemos aquele outro integrante da polícia, que eu me lembro, esses 2 mais recentes, entendeu? Então, imagina, nesse contexto, de 100% num semestre, 2, claro, não era para ter nenhum, mas 2 eram honestos de cima a baixo, como se diz. Todos os outros têm ligação com facção criminosa. Então, essa é uma realidade que acontece aqui, né, mas que não se repete em todos os estados, não. Por exemplo, Norte e Nordeste, o Piauí é o estado mais seguro, em termos de homicídio. No ranking brasileiro, o Piauí é o 8º. Né? E está entre os 8 mais seguros do Brasil no que diz respeito ao homicídio. Então, voltando àquele raciocínio, eu entrego para o Raimundo. Se, Raimundo, uma pessoa é morta numa determinada rua, né, numa determinada área de um bairro, essa pessoa era conhecida dos moradores, é natural que ali, naquele contexto, se você fizer uma enquete, a pessoa vai falar que não tem segurança. Em outros locais, que há tempos não se tem sequer um assalto registrado, nem homicídio, você conversa, a pessoa diz, olha, eu não sento na calçada da minha casa, mas, olha, eu tenho o maior cuidado ao sair, ao chegar de casa. Olha, se eu estou no local, se eu vejo alguém chegando, eu fico preocupado, pode ser um assaltante. Mas essa sensação é no Brasil inteiro. Não é só no Piauí, é no Brasil inteiro. Então, não há como você contestar, como disse o secretário Chico Lucas, não há como você contestar dados. Outra, não são dados produzidos pelo governo do Piauí, são dados do Anuário Brasileiro. Anuário Brasileiro, Raimundo. Então, quer dizer, a sensação é muito relativa. O que é que você tem que levar em conta? O que é absoluto, ou seja, os números. Exatamente. E a gente leva em questão também, voltando a falar dessa questão de sensação de segurança, que os casos de violência, eles são divulgados pela imprensa. Então, essa sensação de insegurança da população, de certa forma, ela é impulsionada pelo acesso à informação que diariamente as pessoas têm. Né? A gente sabe que os programas policiais são muito populares em todo o estado. Então, quando a pessoa tem acesso a essa informação de um caso de violência, mesmo que seja em um local mais distante da sua própria realidade, aquilo, de certa forma, impacta o dia dele, o dia a dia dele, a convivência dele ali naquela comunidade. E, infelizmente, a gente também tem que citar que não há um cidadão que não tenha sido testemunha de alguma situação de violência, seja um assalto à mão armada, ou tenha presenciado algum caso de homicídio. Ou tomou conhecimento de alguém próximo, né, Raimundo? Isso, exatamente. Então, são informações que acabam sendo incorporadas pela população e que vão diretamente fazer parte digamos assim, dessa sensação mesmo, dessa sensação de que estão num território inseguro. Claro que a gente respeita os números estão aí, é a realidade, porque esses números eles são comparativos com outros estados, né? Claro. Ou seja, que as pessoas não têm conhecimento, não estão morando lá. Então, em comparação com outros estados, o Piauí está nessa colocação que ainda é positiva, né? Ainda é positiva. Poderia estar muito melhor. E é isso, claro, que eu acredito que o governo do estado quer conseguir, ou seja, elevar o Piauí a uma situação de segurança ainda maior em que se vive hoje. Por isso que é importante se dar todo o apoio a esse trabalho.